Olá, eu sou o André Luiz e sou responsável pelo canal André Luiz Siqueira Ciência e vou pedir para que vocês assistam esse vídeo até o final e vejam se isso faz sentido, algum sentido para vocês. Hoje nós vamos falar sobre emaranhamentos. O que significa essa palavra emaranhamento? Essa palavra emaranhamento ela foi codificada já lá atrás, antes do Hellinger, mas só que não com esse nome, por Rupert Sheldrake, uma coisa assim, algum cientista desse. Quando nós nos adentramos em uma história que não é nossa, nós nos emaranhamos com aquela história. Quando nós fazemos o curso de constelação, nós sempre ouvimos desde o começo, desde o primeiro dia até o último dia: cuide para você não se envolver com histórias que não pertencem a você. O que isso significa? Às vezes acontece uma situação onde você acaba se condoendo por esta situação. Um exemplo que eu sempre dou é uma situação assim, por exemplo, tem um cliente que procura e ele sempre está fazendo constelação ou sempre está fazendo leitura biológica, não importa. E com o tempo você acaba se condoendo com aquela situação e você sem querer acaba se adentrando naquele sistema. E isso pode ser muito pernicioso, tanto para você quanto para a pessoa. O Hellinger, uma das vezes que eu fui ver, ele falou assim: eu não me envolvo, eu não me emaranho com clientes, mas na minha opinião, essa é uma opinião minha, muito minha. Não tem como você não se emaranhar com uma pessoa que vem te procurar, que está com uma filha que tem um câncer, ou um filho que tem câncer, ou uma mãe que tem um câncer, ou um pai que tem um câncer, enfim. Eu estou falando do câncer porque é uma coisa muito agressiva demais. Você vê a pessoa definhar até a morte. E isso não tem como. No nosso caso agora o o coronavírus, que você vê a pessoa bem, no dia para a noite ela está morta. E tem todas as chances do mundo dela pegar e ficar bem. Não tem como você não pegar e falar: puxa vida, eu poderia ter feito alguma coisa. E isso é uma coisa muito perigosa que tem nos consteladores, que nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós não somos deuses. Nós consteladores, leitores biológicos, não importa a terapia que você utiliza, nós não somos deuses. O máximo que a gente pode fazer é ajudar a atenuar a dor. Mas se aquela pessoa tiver que partir desse plano, ela vai partir. E tem muita gente que espera que um constelador ou com um leitor biológico, com uma mágica, com um perlim-pim-pim, faça com que ela saia da UTI. E isso não existe. Não existe isso. Mas só que as pessoas, infelizmente, colocam esse peso em cima de nós. E isso também é um emaranhamento. É o ato de você conseguir separar até onde é a função de um terapeuta e até onde é a função da vida. Então nós vemos em muitos casos que se repetem, as coisas se repetem. E eu sempre também dou um exemplo numa situação onde que tem uma pessoa no sistema que ela é muito pão dura demais, muito pão dura. Aí você olha para aquela pessoa e pergunta para ela: você passou alguma necessidade financeira, passou fome, passou alguma privação financeira? Não, não passou. Mas se você olhar para trás, você vai ver que teve avós, teve pais que passaram necessidades muito grandes. Então, em respeito àquela privação, eu sou pão duro. Isso também é um emaranhamento. Ou também aquelas mulheres que são muito duras com homens. Homem não presta para nada, homem é tudo fraco. Se você perguntar para ela o que aconteceu você com os seus namorados ou maridos ou os homens do teu sistema, seu pai, todos eles eram muito fracos, mas você sofreu algum intempério com algum homem? Fala assim: não, é que os homens são fracos mesmo. Se você olhar para trás, você vai ver que a bisavó dela sofreu abusos morais, físicos, intelectuais, aonde ela traz isso. E os emaranhamentos, quando eles mostram para nós, dentro da constelação, o porquê de algumas coisas, aquilo sempre existiu. Os emaranhamentos não foi inventado pelo Bert Hellinger. As constelações só pegou e aproximou aquela situação mais próximo de nós, para nós vermos o que foi que aconteceu, o que está havendo. É como um microscópio. O microscópio ele foi inventado para ver os
microseres, os nanoseres que existem em nossa vida, em nosso sangue, para fazer uma análise sanguínea, os anticorpos sempre existiram. Não precisa de você não precisa de pegar e andar com um microscópio para baixo e para cima para saber, aqui tem uma bactéria, aqui tem uma bactéria, aqui tem uma bactéria. Isso é desnecessário, mas eles sempre existiram. Quando, mesma coisa, constelação. A partir do momento que você coloca a luz da constelação, é como se abrisse, como se fosse um microscópio do teu sistema, e você pontuasse, olha aqui, está acontecendo tal coisa aconteceu aqui, tal coisa aconteceu aqui, e fala, agora não precisa mais. É o microscópio que você abre as células, abre toda a tua corrente sanguínea e fala assim, olha, você precisa de tomar tal remédio porque você está com uma infecção na bexiga, por exemplo. E isso, trazendo à luz, acalma todo esse ambiente pernicioso de condenação, de críticas. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer com os meus clientes é falar assim, ó, conte uma história de um filme que você gosta bastante. Conta uma história de um filme que você... Isso eu vou dar um exemplo de uma constelação que eu fiz há pouco. Aí a pessoa fala assim, mas como assim? Conta uma história de um filme que você assistiu e te impactou muito, mexeu muito com o teu coração e falou assim, puxa vida, eu gostei muito dessa história. Na verdade, entre aspas, eu me identifiquei muito com essa história. Aí ela contou a história do Gladiador, do filme Gladiador, do Russell Crowe. E aí ela comentou, então conta essa história para mim, contou a história do filme, tal, eu já tinha assistido, e daí eu falei para ela, falei assim, quem que foi muito injustiçado no teu sistema? Quem foi muito injustiçado que você sentiu vontade de se vingar desta pessoa? Aí os olhos dele marejou, falou assim, aconteceu com o meu avô. Os irmãos do meu avô, quando ele estava numa certa idade, fez o meu avô assinar um documento, deixando todos os bens dele para os filhos, e isso eu achei uma injustiça. E isso é uma coisa que a gente também utiliza no emaranhamento. Nós sempre nos identificamos com as coisas. Pessoas que gostam de músicas aonde falam sobre natureza, músicas celtas, gostam de natureza, gostam de falar sobre natureza, alguma coisa assim, ou músicas que falam sobre traições, músicas que falam sobre abandonos. De que tipo de... Como que você sabe qual emaranhamento você está? Preste atenção nas músicas que você ouve, preste atenção nos filmes que você gosta. Isso vai demonstrar muito daquilo de onde você vem, o que você traz de lá de trás. Eu sempre falo para os meus clientes que eu gosto muito das metáforas dos super-heróis, dos super-heróis, de todos os super-heróis. E uma vez, fazendo um exercício, eu falei assim, qual que é o super-herói que você mais gosta? Aí eu pensei e falei assim, olha, eu gosto de dois em específico. Eu, André Luiz, eu gosto muito do Super-Homem e do Batman. Já vou explicar. Vocês sabem qual que é o superpoder do Super-Homem? Ou uma vez eu perguntei isso e as pessoas falaram assim, é a super força, é a super velocidade, é a visão de raio-x, Não. O superpoder do Super-Homem é a doçura que ele tem em relação ao meio aonde ele está. Preste atenção, assista todos os filmes do Super-Homem que você vai entender isso que eu estou falando. Ele é um super-herói doce. Ele é uma pessoa que pensa nas outras pessoas. Não que os outros super-heróis não pensam, mas só que ele é muito visível. E um outro super-herói que eu gosto muito é o Batman. Mas por que o Batman? Porque ele não tem superpoder nenhum. Ele não tem super força, ele não tem supervisão, ele não tem nada. Ele tem apenas uma super capacidade de absorção de informação. E daí perguntam para mim e falam assim, André, me fala uma coisa. Eu me fiz essa pergunta, me faz tentar responder essa pergunta. Quem é que precisou de uma grande capacidade de inteligência e de persuasão para sobreviver? Se você olhar para trás, eu tenho muitos parentes meus que morreram em guerras, foram na Segunda Guerra Mundial, morreram em guerras. Nós temos uma descendência de judeus, então os judeus até hoje sofrem algumas contendas.
Então, por isso que você fala dessa forma, por isso que você escolheu esses dois personagens por causa dessas temáticas? Não, o super-homem, ele existe desde 1917. Eu não tinha nem nascido, mas eu trago isso lá de trás. O Batman, desde 1920, mais ou menos, ele tem mais ou menos uns 60, 70 anos, 80 anos, uma coisa assim. Então você traz isso à tona. Mas só que você não precisa de colocar uma constelação para saber o que foi que aconteceu. Você apenas sabe o que está acontecendo. E isso você pode se emaranhar ou não. O meu professor, ele sempre fala assim, não existe, desculpa o palavrão, a cagada que você nunca fez. Eu vou fazer uma cagada que não foi feita nenhuma vez no nosso sistema. Tudo que você fizer, alguém lá atrás já fez. Você apenas está repetindo. E quando você repete alguma coisa, você entra em um emaranhamento. E como você fica livre desses emaranhamentos? Na verdade, você não fica livre. Na verdade, você vai passar isso pro teu filho, pro teu neto. Ele sempre vai olhar, alguém sempre vai olhar para você. Então, nessa mensagem que eu estou deixando para você, para vocês, é a situação onde que, por mais emaranhado que nós estejamos, nós temos que saber qual é o momento que nós podemos saber o que é nosso e o que é nosso. E a partir do momento que nós entendermos o que é nosso e o que não é nosso, a nossa vida fica um pouco mais leve. Uma vez perguntaram para o Hellinger qual que é uma boa percepção de uma boa psicoterapia. O Hellinger pensou e ele falou assim, uma boa percepção de uma boa terapia é que todas as terapias acabem. Aí todo mundo olhou para ele de uma forma estranha e falou assim, mas por quê? Porque a partir do momento que você souber o que realmente está acontecendo com você, as coisas elas começam a ficar mais leves. Sim, aquela dor vai doer. Sim, o seu pai vai morrer. Sim, a tua mãe vai morrer. Sim, em algum momento, provavelmente um filho teu morra ou uma filha tua morra ou alguma coisa assim. Mas só que isso independe de qualquer coisa. Ele está olhando para alguma coisa. Quando você faz uma constelação, você tenta observar situações aonde que, se você quer que a pessoa fique na matéria ou para mim já deu, você quer saber de uma coisa? Eu quero ir embora daqui. E você tem que respeitar. A morte também é uma escolha. É uma dura escolha, mas é uma escolha. E tem muitas pessoas que eu vejo por muitas vezes que eles tentam colocar na mão das constelações, ou colocar na mão da microfisioterapia, ou tentar colocar na mão da osteopatia, ou enfim, de terapias, de psicólogos, aonde que eu não quero que tal pessoa morra. Olha o egoísmo. Eu não quero que tal pessoa morra. Eu não quero que tal pessoa morra. Isso é um egoísmo. E se ela já venceu o prazo de validade dela? Não interessa. Eu quero que ela fique aqui. São os meus desígnios que são importantes, não os desígnios dele. Viu como que é fácil nós nos emaranharmos? Então essa é a mensagem de hoje. Deixo todos vocês em paz, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês. Vejo vocês no futuro e até a próxima. Tchau!